Olá pessoal, tranquilo? Tudo na paz? Estou aqui para cumprir com aquela nossa obrigação, com o nosso combinado em sala de aula, né? Fazer uma breve explicação bem resumida desses slides. Pretendo ver se a gente consegue deixar aí com no máximo 20 minutos, tá bom? Então, estou aparecendo aqui no comecinho, vou aparecer no finalzinho só para dar um tchau para vocês. Né? Mas a ideia é só explicar os slides. Eu não vou ficar lendo os slides, eu vou só explicar, tá bom? Para ajudar vocês aí a estudarem para a prova e também para fazer o resumo, beleza? Então esses são os módulos 34, 35 e 36 e nós vamos estudar um pouquinho sobre a hidrografia, ou seja, os principais rios, as principais bacias hidrográficas do continente americano. E lá no finalzinho nós vamos falar um pouquinho sobre as grandes formações florestais da América. Então vamos lá, pessoal, beleza? Bom, vamos entender primeiro o contexto, né? É muito importante a gente entender que os recursos hídricos são fatores geográficos extremamente importantes para os seres humanos, ou seja, as pessoas utilizam muito os recursos hídricos e essa utilização vai muito além do consumo doméstico. A água ela tem várias utilizações e elas não respeitam as fronteiras políticas, ou seja, elas passam de um país para o outro, de um território para o outro. Nessa imagem aqui vocês conseguem ver as várias formas que a água é utilizada. Ela pode ser utilizada no dia a dia, ou seja, no uso doméstico. Ela pode ser utilizada nas indústrias, na irrigação agrícola, para o fornecimento de energia elétrica, como um meio de transporte, para a pesca, na recreação e no turismo, e assim por diante. Ou seja, são muitos os usos da água, né? As bacias hidrográficas, pessoal, também é um conceito muito importante. As bacias hidrográficas é uma área que tem um rio principal, e esse rio principal tem afluentes e subafluentes que desaguam em seu rio principal. A água só obedece uma lei, que é a lei da gravidade, ou seja, ela sempre corre do alto, né, da região mais de planalto, uma região de montanha, que é conhecido como montante, até desaguar nos oceanos ou nos mares, ou seja, a jusante. E entender as bacias hidrográficas é poder entender esse deslocamento das águas e o uso dos seus recursos dentro desse deslocamento, tá? Aqui tem algumas atividades que foram feitas em salas de aulas, que já pulei rapidamente, né, pra gente, né? Pessoal, nós vamos agora estudar as bacias hidrográficas americanas. E, assim, o continente americano, só para a gente lembrar, ele é muito grande no sentido longitudinal, tá? Ele é muito imenso, que vai desde o Ártico até próximo da Antártica. Então, nós vamos começar estudando as bacias hidrográficas, que é conhecida como vertentes, lá na América do Norte primeiro, entendeu? E depois nós vamos indo para a América do Sul. Então, só para a gente relembrar, olha só, nós temos aqui a América do Norte e suas vertentes, né? Nós temos aqui a vertente do Ártico, os rios que correm em direção ao Oceano Ártico, né? Nós temos aqui a vertente do Pacífico, nós temos a vertente do Atlântico e a vertente do Golfo do México, tá? E aqui na América do Sul, pessoal, nós temos nós temos várias bacias hidrográficas importantes na América do Sul. Nós vamos enfatizar só duas, que é a bacia amazônica e a bacia do Rio da Prata ou bacia platina. Mas nós temos outras importantes também, como a do Orinoco, a do Tocantins-Araguaia, a do Rio São Francisco, né? Mas, num primeiro momento, né, para não ficar muito longa a aula, nosso material pede que a gente trabalhe apenas com essas duas bacias, que são as principais. Vamos começar trabalhando com a vertente do Ártico. Tá aqui, ó, de cor de creme, amarelinho aqui para vocês, tá? Está localizada no extremo norte, próxima do Círculo Polar Ártico, uma região extremamente fria e faz com que essa região seja muito congelada durante o ano todo. Tem grandes números de lagos, né? Os rios também ficam congelados boa parte do ano. Isso dificulta muito a utilização desses recursos para o homem, para o ser humano, tá? Os principais rios são o rio Mackenzie e o rio Yukon. Aqui é o rio Mackenzie, ok? E o rio Yukon, que nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar com o rio Mackenzie. Faz parte da bacia hidrográfica do Canadá, é a segunda maior da América do Norte, com 1,8
milhões de quilômetros quadrados, possui 1.700 quilômetros de extensão, nasce na região dos Grandes Lagos e corre em direção ao noroeste e deságua nas águas geladas do Ártico. A população dessa região, né, de onde se encontra o rio Mackenzie, é de apenas 400 mil pessoas, ou seja, é muito pequeno a população. Uma região muito fria, né, nessa região aqui dos Grandes Lagos, e vai se deslocando até próximo aqui da fronteira do Alasca com, né, o Oceano Ártico, ok? E aqui o rio Mackenzie para vocês. Vou falar agora do rio Yukon. Abrange uma área de cerca de 800 quilômetros quadrados e deságua no Oceano Glacial Ártico também, né? Além do território da Colômbia Britânica, passa também pelo Alasca até desaguar no Mar de Bering, próximo aqui a essa região aqui, ó. Essa região é conhecida como Estreito de Bering e fica entre o Alasca e a Rússia. É conhecido por ser a mais longa rota de salmões do mundo. Inclusive a pesca dos salmões é uma das atividades econômicas da região. Boa parte da população sobrevive às margens desse rio, né? Aí o rio Yukon no Canadá e um pouco, né, uma imagem da migração dos salmões. Vamos falar agora, pessoal, a vertente do Pacífico. Essa vertente aqui, ó, são os rios que deslocam e desaguam no Oceano Pacífico, né? Essa vertente ela é influenciada pela presença das montanhas rochosas que estão na costa oeste. E tem dois rios principais, o Rio Colorado e o Rio Columbia. Vamos começar falando do Rio Colorado. Tem 2.330 quilômetros de extensão, atravessa 5 estados dos Estados Unidos e segue na direção sudoeste até desaguar no Golfo da Califórnia, no México. Atravessa o deserto do Colorado e uma grande área de clima árido e semiárido. Atravessa também uma grande área de deserto, né? Esse rio ele é muito importante para o ecossistema local. E como é um rio de planalto, é um rio de grande declividade, né, apresenta grande potencial hidrelétrico. E ele também foi responsável, pessoal, pelo Grand Canyon, pela formação do Grand Canyon. Olha aqui o Rio Colorado, né? E o Grand Canyon nos Estados Unidos, um dos pontos turísticos mais importantes e visitados dos Estados Unidos. E aqui eu coloquei um pequeno trechinho, né? Vocês podem estar parando o vídeo para ler, sobre o Grand Canyon, né? Vamos falar também do Rio Columbia, pessoal. Nasce na Colômbia Britânica, no Canadá, junto às Montanhas Rochosas e deságua no Oceano Pacífico. Tem 2.000 quilômetros de extensão e corre na direção sudoeste. Ele é muito utilizado para irrigação, para agricultura, para a pesca do salmão. Esse rio também, pessoal, ele tem alguns problemas ambientais. Primeiro, pela questão da exploração predatória do salmão. E outro, porque as suas margens têm um mineral radioativo muito grande, em grande quantidade, aliás, que é o plutônio, né? E essa região onde fica o Rio Columbia, as suas margens, foi intensamente explorado, né? E isso gerou principalmente no período pós-guerra, né? Isso gerou um grande problema relacionado à poluição térmica, né? Que a poluição térmica também provoca radioatividade, ou seja, tem uma concentração muito grande, né, de ONGs nessa região. O governo tem uma atenção muito grande para essa região, para que não se explore tanto, para que não cause problemas ambientais por causa dessa exploração. E aqui o Rio Columbia, né, que atravessa tanto os territórios do Canadá quanto dos Estados Unidos. Vamos falar agora da vertente do Golfo do México, que é a região mais, por assim dizer, né, quando se fala de hidrografia, mais importante dos Estados Unidos e que passa aí, pessoal, os dois principais rios dos Estados Unidos, que é o rio Mississippi e o rio Missouri, né? E essa região atravessa também essa região central aqui dos Estados Unidos, a região das grandes planícies, ou seja, a região onde se encontram os belts agrícolas, né? Toda a região agrícola dos Estados Unidos, né? Corresponde à maior bacia hidrográfica da América do Norte, atravessa a área de diferentes climas e relevos, e é de longe, né, a região mais importante dos Estados Unidos, pessoal. E aqui nós vamos começar falando da bacia do Mississippi e Missouri, né? Essa região que vocês estão vendo aqui, que é uma região
uma extensa bacia hidrográfica, é uma das maiores do mundo, né? Não apenas a maior da América do Norte, é a quarta maior do mundo, pessoal. O rio Mississippi tem 6.170 quilômetros de extensão. Só fica atrás do rio Amazonas e do rio Nilo, na África. É o terceiro mais extenso do mundo. E o rio Missouri, né, que ele nasce ali próximo à região das Montanhas Rochosas, né, na fachada leste, tem 3.700 quilômetros de extensão. Também é um dos maiores do mundo, extremamente caudaloso e extremamente importante para os Estados Unidos, né? Esses dois rios, eles são importantes como meio de navegação, eles são importantes aí porque drena muita região, né? Passa por 10 estados, somente as regiões de planície ali que tem muita atividade agropecuária, né? E são rios intensamente utilizados economicamente e politicamente pelos Estados Unidos. E aqui, né, o rio Mississippi, nos Estados Unidos, um dos maiores rios do mundo, né, ele recebe muitos afluentes caudalosos, como o rio Arkansas, o rio Ohio, o rio Tennessee e o próprio rio Missouri, né, como já foi falado, e é muito utilizado para a navegação. Esse aqui é o rio Missouri, nos Estados Unidos, né, tanto o rio Missouri quanto o rio Mississippi recebe o carinhoso apelido de fauna-mãe dos Estados Unidos. Por quê? Próximo à margem desses dois rios, né, você tem uma biodiversidade muito grande, tanto aquática quanto terrestre. Vamos falar agora, pessoal, do Rio Grande, que fica na divisa dos Estados Unidos com o México. E no México, esse mesmo rio recebe o nome de Rio Bravo. Ele tem a sua nascente aqui, ó, nas Montanhas Rochosas, atravessa todo o Novo México, né, pega essa região da fronteira do Texas com o México e deságua aqui na região do Golfo do México. Tem pouco mais de 3.000 quilômetros, né? Esse aqui é o Rio Grande, ou Rio Bravo, tá? É bem interessante, porque é um rio aí de fronteira e utilizado pelos dois países. Vamos falar ainda do Rio São Lourenço, que fica lá no Canadá, né? Os rios da vertente do Atlântico Norte, esse é o principal rio, é um rio de planície, fica localizado na região dos Grandes Lagos, uma região assim muito fria, muito gelada, né? Possui 1.190 quilômetros de extensão e corre em direção ao leste até desaguar no Golfo do São Lourenço, onde forma a maior região de estuário do mundo. Olha aqui, ó, bem grande mesmo, na região do estuário, onde ele deságua, né? Imagens aí do Rio São Lourenço, né? Um rio de planície que não tem muita declividade, muito utilizado para navegação e muito importante para aquela região norte do Canadá. E agora, pessoal, chegamos no nosso território, né? Na América do Sul. Nós vamos estudar aqui as nossas bacias hidrográficas, os nossos rios, né? E boa parte dos rios e das bacias hidrográficas elas ficam aí em regiões tropicais, ou seja, regiões que chovem bastante. Um outro fator muito importante, pessoal, é a Cordilheira dos Andes. Tá? A Cordilheira dos Andes é o divisor de água dessas bacias hidrográficas. E nós temos aqui as principais, né? A bacia do Rio Amazonas, do Orinoco, do Rio Tocantins e Araguaia, do Rio São Francisco, a bacia Platina, né? Ou do Rio Paraná, Rio Prata, né? E a bacia dos rios da Patagônia. O destaque para nós vai ser a bacia do Rio Amazonas e a bacia do Rio da Prata, ou bacia Platina, que é as duas que nós vamos ver com um pouco mais de detalhes nessa aula, né? A bacia amazônica, que está na imagem aí do mapa, né, é de longe a maior e mais complexa bacia hidrográfica do mundo. É a maior e mais complexa rede de drenagem do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Abrange áreas do Brasil, ou seja, 60% dela fica no Brasil, mas também Peru, Guiana, Suriname, Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. É receptáculo de cerca de 20% de toda a água fluvial do mundo. Então, gente, essa região do Brasil tem a maior receptividade de água doce do planeta, né? A presença desse recurso criou condições para uma grande biodiversidade. Ou seja, a região amazônica possui a maior biodiversidade do mundo. Tem uma grande espécie de animais, de plantas, entendeu? E tem assim uma variedade uma complexidade de espécies animais
e vegetais, que é de longe a mais rica do mundo, né? Aqui o rio Amazonas, que é o mais extenso e mais caudaloso rio do mundo, com cerca de 6.992 quilômetros de extensão e tem uma biodiversidade de fauna e flora que é absurdamente grande. Muito utilizado, pessoal, para navegação, para recursos energéticos, para abastecimento de casas e assim por diante, né? O rio Amazonas em si, ele não tem ali usinas hidrelétricas, ele é muito grande e caudaloso, mas os seus afluentes têm, tá, pessoal? Vamos falar agora da bacia Platina, que é uma bacia mista, é a segunda maior do mundo. Tem aí uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados, né? E tem 3 rios principais, então é uma bacia mista. Você tem aqui o rio Paraguai, ou a subbacia do rio Paraguai, né? A bacia do Paraná, ou a subbacia do Paraná, e a bacia do rio Uruguai. Esses 3 rios principais, eles desaguam no Rio da Prata, tá? Formando aí a bacia Platina ou bacia do Rio da Prata, que além do Brasil, abrange territórios do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e da Bolívia. E possui, pessoal, grande potencial hidrelétrico. Mais de 60% dessa bacia é aproveitado, né? Os seus recursos energéticos é aproveitado economicamente. E aqui é a usina de Itaipu, que é a segunda maior do mundo, e hoje é a maior produtora de energia elétrica do mundo, pessoal. Nós temos várias outras bacias muito importantes, como vocês podem ver no mapa, né? A maioria delas ficam aqui no Brasil. Pessoal, vamos falar rapidamente sobre os principais biomas. Bioma, pessoal, na verdade é o quê? É uma grande formação vegetal que tem características de fauna e flora que são comuns, entendeu? E a América tem uma biodiversidade imensa, né, desses biomas. Nós temos aí a tundra e a taiga, que são biomas polares. Nós temos as florestas temperadas e regiões de planícies e de campos, né, ali nos Estados Unidos, no Canadá. Nós temos desertos e semidesertos. Nós temos florestas tropicais, com destaque para a floresta amazônica, as florestas tropicais ali da região do Caribe, a Mata Atlântica, que também é uma floresta tropical. Nós temos muitas planícies alagáveis, né? O destaque é o Pantanal Mato-Grossense. Nós temos florestas subtropicais e um destaque é a nossa mata de araucária aqui no Brasil. Nós temos muitas regiões de campos e pradarias, né? Aqui no Brasil, pessoal, o destaque seria os pampas gaúchos, que também se estende para a Argentina, para o Uruguai e assim por diante, né? A fauna dentro desses biomas, né, são bastante diversificadas, com uma condição muito grande e também bastante singular. Ou seja, cada região tem animais que são específicos, como por exemplo, esses animais de biomas polares, você não vai encontrar esses animais em regiões tropicais, na verdade, são típicos de regiões polares, como os ursos, alces, boias almiscarados, focas, entre outros, né? Nós temos biomas de regiões, faunas, né, de biomas temperados, né? Como ursos, raposas, corujas, esquilos, né, são típicos dessa região. Os animais de regiões tropicais estão entre os mais abundantes e diversos do mundo, né, com imagens aí que vocês estão vendo de animais aqui da floresta amazônica, do Pantanal, beleza? Então, gente, é isso aí, chegamos ao fim. Tentei explicar o mais rápido possível para que o vídeo não ficasse muito longo, né, mas acabou ficando um pouquinho, né? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham curtido, que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!